Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu me chamo Shirley Karen e minha dupla se chama Gabriel Pereira. E iremos apresentar agora um trabalho intitulado Microscopia de Fluorescência e Varredura em Protoplastos de Citrus sinensis, da eletiva de Cultura de Tecidos. Como os protoplastos são desprovidos da parede celular, eles são muito úteis no estudo da membrana plasmática, assim como no processo de fusão dos protoplastos, na biossíntese da celulose e na regeneração da parede celular, com a decomposição das microfibras de celulose. Aqui a gente vai ter o objetivo de avaliar a viabilidade desses protoplastos de laranja caipira, recém-isolados por meio do corante de acetato de fluorescina, em que se observou 95% dos protoplastos fluorescendo. Com relação aos materiais e métodos, nós vamos ter os protoplastos recém-isolados. Eles foram obtidos através de calos nucleares e mantidos sob agitação de 100 rotações por minuto, no escuro, sob uma temperatura de 27 a 2 graus. O subcultivo foi realizado a cada 14 dias. Para o isolamento dos protoplastos, foi utilizada uma solução enzimática que conteve mantinol, cloreto de cálcio, fosfato de sódio monobásico e ácido 2N monofólino etanosulfônico. Utilizaram também 1% de celulase, monozuca RS, 1% de macerase e 0,2% de pectidoliase Y23. O pH foi ajustado para 5,6, numa proporção de 2 ml de solução para cada 500 mg de células. A incubação foi feita sob agitação de 40 rotações por minuto por 16 horas, no escuro de 27 a 1 grau. No teste de viabilidade dos protoplastos, ele foi feito por meio de acetato de fluoresceína, FDA. Primeiramente vai ter o preparo da solução estoque de FDA, baseado em Evans e Bravo, onde a gente vai ter 5 ml de FDA por ml de acetona. A acetona é usada porque o FDA é solúvel nela. Essa solução estoque concentrada vai ser usada em pequenas quantidades. A gente vai ter aqui uma adição da solução de FDA em meio CPW com os 13% de manitol. Esse meio vai manter os protoplastos em equilíbrio osmótico. Uma gota dessa solução estoque é o suficiente para fornecer a quantidade ideal de FDA, sem ser tóxica. A gente vai ter uma mistura em suspensão dos protoplastos. Eles vão se misturar em volumes iguais. Metade da mistura da solução de FDA é diluída e metade é a suspensão de protoplastos, onde a gente vai garantir a boa distribuição do corante entre os protoplastos. A gente vai ter também uma incubação por 5 minutos, onde os protoplastos viáveis possuem esterases que vão transformar o FDA não fluorescente em fluoresceína. E a observação vai ser feita no microscópio invertido, sob luz ultravioleta. Aqui na parte de cultivo e regeneração dos protoplastos, os protoplastos que foram purificados vão ser cultivados numa densidade de 2 vezes 10 elevado a 5 protoplastos por ml. No meio de cultura de ME de 0,7 mols, com ausência de luz, numa temperatura de 25 a 1 graus. Após a estabilização vai se iniciar uma redução gradual da pressão osmótica, onde vai ter uma adição de um meio 1:1 de BH3 ME e ME, que vai promover o início da divisão celular,
Com a formação dessas microcolônias, vai selecionar o meio 1:2, que vai incentivar o crescimento celular. Após 90 dias, essas colônias vão ser transferidas para um meio semissólido de MS suplementado com 25 gramas por litro de sacarose, o que vai fornecer o desempenho posterior. O experimento seguiu o delineamento inteiramente casualizado, com 3 repetições, sendo cada repetição representada por uma placa de cultivo. Aqui na parte de microscopia eletrônica de varredura, foi utilizado o microscópio eletrônico de varredura da marca Zeiss, modelo DSM 940A. De pequenas amostras de aproximadamente 1 milímetro em 3% de glutaraldeído dissolvido em tampão cacodilatado de sódio a 0,05 mols com pH de 7,2 por 1 hora a uma temperatura ambiente. O glutaraldeído foi diluído no meio de cultura e a concentração final dele foi de 1%. Esse processo foi repetido mais 3 vezes durante o período de 1 a 12 horas, a 0 graus Celsius. Foi utilizado um aparelho secador de ponto crítico e foi também utilizado o poliL-licine, que é justamente um polímero carregado positivamente, que é usado para recobrir as lâminas ou suportes. Ele vai facilitar a adesão das células ou fragmentos celulares, que vai evitar que elas se soltem durante o processo de observação. Bom, dando continuidade à apresentação, agora irei falar sobre a desidratação e a secagem. Bom, as amostras são aos poucos transferidas para o álcool absoluto, sendo a cada 15 minutos aumentado 10%. Após isso, o material foi transferido para o aparelho de secador de ponto crítico, que é esse que está sendo sinalizado na imagem. Agora vai ocorrer a montagem do material para a microscopia eletrônica. Bom, as lamínulas vão ser colocadas em pequenos suportes de alumínio, usando fita adesiva de dupla face. Em seguida, o material foi coberto com ouro por meio do aparelho metalizador e analisado no microscópio eletrônico, que é esse que está sendo mostrado na imagem. Bom, agora em relação ao teste para a visualização da parede celular, a solução estoque foi preparada e foi utilizada a adição de 0,1% de Calcofluo White em 0,4 m de sorbitol. Foi adicionada uma gota da solução estoque a uma gota de protoplasto no MC. Após 1 minuto, foi observado sob luz ultravioleta. E aqui no slide eu trouxe 2 imagens em que foi utilizado o Calcofluo White e ele tem essa cor fluorescente. Agora, em relação aos resultados e discussão, após 16 horas de incubação, uma grande quantidade de protoplasto foi obtida a partir de células em suspensão da variedade utilizada no trabalho, sendo 95% das células viáveis. Um dos testes mais utilizados é o de diacetato de fluorescina. Somente é possível ocorrer a visualização em protoplastos viáveis devido à sua membrana plasmática. Aqui na fotografia 1 pode ser observado esses protoplastos. Com o objetivo de avaliar a viabilidade do protoplasma isolado, foi utilizado a técnica do corante FDA e foi verificado uma alta porcentagem de protoplastos viáveis, como pode ser visto na imagem 2. Com a varredura, foi possível observar que os protoplastos isolados possuem uma superfície ligeiramente irregular e ausência de parede celular. É possível observar na fotografia 4 a cor azul fluorescente. Isso é possível devido ao uso do Calcofluo White, devido à regeneração da parede. O CFW se liga nas paredes recém-sintetizadas. Com isso, foi possível observar a eficiência do corante.
Bom, podemos concluir com o trabalho que a solução enzimática foi eficiente na digestão da parede celular dos protoplastos de citros. Por meio do diacetato de fluorescina, verificou-se que 95% dos protoplastos obtidos eram viáveis. O protocolo utilizado na preparação dos protoplastos de citros para serem observados no microscópio eletrônico de varredura foi eficiente para se observar as células desprovidas de parede celular. Além disso, observou-se que a técnica de regeneração da parede celular utilizada foi eficiente e, por meio do corante Calcofluo-White, constatou-se a regeneração da parede celular após 8 dias do isolamento dos protoplastos.